Hi guys, I'm teacher Natália, and today I'm here to study English with you. Oi gente, eu sou a professora Natália e hoje eu tô aqui para estudar inglês com vocês. Mas antes da gente começar, eu gostaria de dar algumas dicas de como que vocês poderiam aproveitar um pouco mais as aulas do Centro de Mídias. A primeira dica que eu passo para vocês é para vocês realmente separarem esse tempo da aula para vocês estudarem. Então evitem ficar mexendo no celular, ficar mexendo em redes sociais ou qualquer outra coisa que possa tirar o foco de vocês aqui da aula. Se estimule a estudar, então se desafie a fazer os exercícios propostos e que eu tenho certeza que se vocês seguirem essas dicas, né, vocês vão conseguir ter um melhor aprendizado no idioma de vocês, ok? That's it. Então é isso, gente. Então o tema da nossa aula hoje é How are you feeling today? É uma aula para o 8º ano. A gente vai trabalhar a habilidade 15, que é utilizar de modo inteligível as formas comparativas e superlativas de adjetivos para comparar qualidades e quantidades. What we will learn today? O que a gente vai aprender hoje? Let's learn how to talk about our feelings and emotions. Então a gente vai aprender a falar sobre os nossos sentimentos e as nossas emoções. Let's review some adjectives. Então a gente vai fazer uma revisão sobre alguns adjetivos. Let's see comparative adjectives, a gente vai ver os adjetivos comparativos. And let's review some cognates, e a gente vai fazer uma revisão sobre os cognatos, ok? To start our class, então para começar a nossa aula, eu gostaria de avisar que eu sempre vou traduzir aquilo que eu estou falando em inglês, ok? Então a gente vai começar. I have a question for you, eu tenho uma pergunta para vocês, ok? How are you feeling today? A gente conhece aquela pergunta muito famosa que é How are you? Né? Que eu tenho certeza que vocês já ouviram em algum momento. Então, How are you? É quando eu quero saber como a pessoa está. Então, eu falo How are you? Como você está? Quando eu tenho a palavrinha aqui, feeling, feeling vem de sentimento, de sentir. Então, quando eu falo How are you feeling? Eu quero saber exatamente como você está se sentindo. E a palavra today aqui é hoje. Então, quando eu pergunto How are you feeling today? Como você está se sentindo hoje, ok? E aí a pergunta, né, How are you feeling today? Exige uma resposta que me traga este sentimento, essa emoção. Então eu posso responder, I am happy today. Seria a minha resposta, né? I am happy today. Então eu vou usar aqui o eu, que é I am, eu sou, eu estou, né? Então, I am happy today. Eu estou feliz hoje. Então a gente vai ter uma pergunta aqui, ó. How are you feeling today? Então, como eu disse para vocês, how are you feeling today é como você está se sentindo hoje. Para você responder essa pergunta, você vai usar I am. I am, lembra, é eu sou ou eu estou. Então, I am. Então, aqui a gente tem algumas palavrinhas para descrever como nós estamos nos sentindo, né? Então, antes da gente falar sobre traduções dessas palavrinhas, eu gostaria de falar para vocês a importância do listening e do speaking na língua inglesa, que é a parte auditiva e a parte de fala. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou falar para vocês essas palavrinhas e vocês vão falar depois de mim. Para quê? Para vocês perceberem como a escrita e a fala da língua inglesa é diferente, ok? Let's try, vamos tentar? Let's go. Repeat, ok? Say after me, falem depois de mim. Happy, sad, angry, excited, mad, tired, confident, scared, confused, shy, in love, surprised, good. Okay? Let's try again. Let's go. Happy, sad, angry, excited, mad, tired, confident, scared, confused, shy, in love, surprised, good. Okay? Now, let's do an exercise. A gente vai fazer um exercício. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o caderno de vocês e vocês vão copiar essas palavrinhas aqui rapidamente. Eu vou dar um tempinho para vocês. E vocês, depois de copiarem, vocês vão tentar colocar as palavras que vocês sabem o que significam em inglês. E também dá para vocês irem por aquelas que se parecem com a língua portuguesa. Ok? Let's try? Vamos lá?
Ok, guys, we are back. Então, estamos de volta aqui, ó. Então, agora a gente vai ver se vocês conseguiram colocar as traduções, ok? Vocês podem colocar um check, né? Um certinho aí se vocês conseguiram, ok? Let's see. Então, como eu falei pra vocês, I am, eu estou, né? I am happy, eu estou feliz. Sad, triste. Angry, bravo. Excited, entusiasmado, muito feliz. Mad, louco, aquela pessoa que, né? Tired, cansado. Confident, confiante. Scared, assustado. Confused, confuso. Shy, tímido. In love, apaixonado. Surprised, surpreso. Good, bom ou bem, ok? Então agora que a gente já viu quais eram as traduções dos sentimentos e das emoções, a gente tem uma pergunta. I have another question for you. Outra pergunta, ó. What is an adjective? O que é um adjetivo? O adjetivo em inglês e português, ele tem a mesma função. Então vamos ver o que é. O que ele indica? O que um adjetivo indica? Ele indica uma qualidade ou um defeito, ele indica estado ou condição, ok? Mas para que a gente vai usar o adjetivo? A gente vai usar para descrever algo ou alguém. Então, toda vez que eu quiser descrever algo ou alguém, o que eu vou utilizar? Um adjetivo, ok? Let's see some examples. Vamos ver alguns exemplos aqui? Então, a gente tem, ó, good man, noisy dog, happy boy, old car. Então, essas palavrinhas em vermelho aqui são os adjetivos. Reparem que a gente vai colocar os adjetivos antes de quem nós estamos falando aqui. Então, quando eu falo good man, o good que é bom tem que vir antes da pessoa. Então, quando eu falo good man, homem bom. Noisy dog, cachorro barulhento. Quando eu falo happy boy, é o menino feliz. Quando eu falo old car, é um carro velho, ok? Let's see more examples. Vamos ver outros exemplos, então. I am very good today. Eu estou muito bem hoje. Lembra que eu falei para vocês que good pode ser bem ou bom? Porque ninguém fala eu estou bom hoje, né? He is tired. Ele está cansado, ok? She is a beautiful girl. Ela é uma garota linda. It is in love. Ele ou ela está apaixonada. You are a little confused. Você está um pouco confuso, ok? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, destacado, todos os adjetivos, porque estão descrevendo como as pessoas ou os animais, os objetos estão ou são, ok? Olha aqui, ó, eu tenho uma perguntinha. Do you remember? Vocês lembram? Nós utilizamos o it para ele ou ela, se nós estivermos falando de animais ou objetos, ok? Então, let's see again, ó. I, eu uso para eu, he, para ele, quando for homem e pessoa, né? She, para ela, quando for mulher e tem que ser pessoa. E o it, a gente vai usar para ele ou ela, quando nós não estivermos falando de pessoa, ok? You are aqui, ó, you are. Você está ou você é. Ok? Now, guys, it's time to practice. Agora é a hora da gente praticar, ok? I have two different questions for you now. Eu tenho duas perguntinhas aqui para vocês. A primeira é: do you use emojis on the internet to express your feelings? Vocês usam os emojis na internet para expressar os sentimentos e as emoções de vocês? Eu gostaria de chamar a atenção, eu coloquei aqui para vocês, ó, 2 pontinhos e um D. Eu não sei se vocês sabem, né, mas atrás de cada emoji aqui, a gente tem um código, que era assim que nós utilizávamos há um tempo atrás para expressar os nossos sentimentos na internet. Então, aqui a gente tem, ó, 2 pontinhos D. O que vocês acham que esse emoji ele representa? Ele representa esse primeiro aqui, ó, que é o happy, ok? E aqui eu tenho outra pergunta. How do you say these feelings in English? Como que a gente fala esses sentimentos em inglês? Então, o que a gente vai fazer agora? Né? Ó, you have to take notes on your notebook. Vocês devem anotar no caderno de vocês, tá? Eu vou apontar aqui para vocês alguns sentimentos e vocês têm que tentar escrever, então vocês podem voltar nas anotações que vocês fizeram lá atrás e tentar escrever esses sentimentos em inglês, ok?
Let's go. The first one is o primeiro. This one. Este aqui, ó. Então, vocês coloquem aí como fala esse daqui em inglês, ok? Number one. Number two is this one, esse aqui. Ok? Number three is this one, este aqui. Good. Number four is this. How do you say this in English? Como que fala esse daqui em inglês? Ok? Number five is this one. Lembra aquele que quando tá mais do que feliz? Ok? Good. Number six, this one. What does it represent? O que esse aqui representa? Ok? Number seven. Let's see, number seven. Can be this or this. Este ou este aqui. What does it represent? O que ele representa? Ok? And the last one. E o último. Let's see. This one. What does it represent? Or this one. What does it represent? Okay? Good. Now, let's correct, okay? Number one is happy. Number two is in love. Number three is angry, ok? Se vocês forem acertando, vocês podem ir colocando aí, tá? O certinho. Number four, shy. Number five, excited. Number six, confident. And seven, tired. And the last one, number eight, mad. Então aqui a gente tem feliz, apaixonado,
angry, shy, né? Angry, bravo, shy, com vergonha, tímido, excited, entusiasmado, confident, confiante, tired, cansado e mad, aquela pessoa louquinha, ok? Good. Now I have another exercise, um outro exercício para vocês. Então, ó, it's time to practice to, é o segundo exercício. How is it feeling? How is it feeling? Como ele está se sentindo? Ele quem? Então, aqui a gente vai olhar o que esse emoji ele representa. Então, qual é o sentimento que ele está demonstrando ali? Quando a gente manda esse emoji para alguém, o que a gente está querendo dizer com esse emoji? Ok? Ó, watch the videos and write down how is it feeling. Então, assista os vídeos e anote qual é o sentimento, como ele está se sentindo. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Esse emoji, ele parece confuso, né, em dúvida sobre algo. Então, a gente tem aqui, ó, example, it is confused. Por que eu vou usar o it? Porque eu estou falando do emoji. Então, ele, it is confused, ok? Ele está confuso. You have to take notes on your notebook. Então, vocês vão anotar também no caderno, ok? What does it express? O que ele está expressando aqui? How is it feeling? Como ele está se sentindo? And this one. E este aqui? And this one. How is it feeling? Como que ele está se sentindo? It's time to correct. Então, vamos fazer a correção. How is it feeling? Number one. It is sad. Ok? Lembra que ele estava chorando, né? Então, sad, triste. Number two. It is angry. Ele está bravo. Ok? And three. It is in love. Ele está apaixonado. Ok, guys? Very good. Now, let's see the comparative adjectives. A gente vai ver os adjetivos comparativos. Vocês já repararam quanto que a gente compara as coisas no nosso dia a dia? Então, eu tenho dois exemplos aqui para vocês, ó. O primeiro exemplo, ela é mais alta que eu. Ela é mais alta que eu. Estou fazendo uma comparação, né? Então, tem ela e eu. Este livro é mais interessante que aquele. Então, eu estou comparando dois livros, ok? E aí, eu pergunto para vocês, como nós podemos fazer essas comparações em inglês? Let's learn. Vamos aprender? Ó, the comparative adjectives, os adjetivos comparativos, a gente vai usar a mesma estrutura em português e em inglês, ok? Então, vamos ver a estrutura aqui, ó. Este livro é mais interessante que aquele. Foi aquela frasezinha que eu coloquei no slide anterior. Aqui a gente pode ver que interessante é um adjetivo, né? Então, quando eu falo interessante, é um adjetivo. Essa mesma frase em inglês fica This book is more interesting than that one. Este livro é mais interessante do que aquele ali. Okay? Qual é a estrutura, então, que a gente vai utilizar para fazer uma comparação, né? A primeira coisa que a gente tem que saber é que nós utilizamos para comparar, no mínimo, duas coisas, né? Então, a gente tem o substantivo que no caso aqui é este livro, um verbo de comparação, que é o é, ok? O adjetivo comparativo, então aqui no caso, interessante é o adjetivo, quando eu faço uma comparação, então eu vou usar mais interessante, ok? E o substantivo 2. Qual é o substantivo 2? É aquele outro livro. Então, eu estou falando de dois livros diferentes. Um é mais interessante que o outro, ok? Let's study the rules. Vamos estudar aqui as regrinhas, então? Let's see, ó. Number one. Se o adjetivo ele for curto, então aí você pergunta, teacher, o que é um adjetivo curto? Um adjetivo curto é quando tem uma ou duas sílabas, ok? O que nós vamos fazer? A gente vai acrescentar o ER no final da palavrinha. E aí, esse ER aqui vai ter uma pronúncia de né? Algo mais para dentro. Então, a gente fala, ó, planes are faster than cars. A gente sabe que fast é rápido, né? Quando eu falo faster, fica mais rápido. Então, qual que é a tradução, teacher, de ER aqui dentro dessa palavrinha aqui? É mais, ok? Então, quando eu falo, ó, planes are faster than cars, eu estou falando, aviões são mais rápidos do que carros.
Então, a gente usa a palavrinha than aqui também, que pode ser do que ou apenas que em inglês, para fazer a comparação, ok? E aqui eu tenho outro exemplo, ó, another example. My father is taller than my mother. My father is taller than my mother. Eu estou comparando o meu pai com a minha mãe, ok? Então, eu falo, meu pai, my father, is, taller, só a palavrinha tall, que está em preto aqui, é alto. Quando eu falo taller, é mais alto, ok? Uso than para fazer essa comparação, que seria o do que aqui, e uso a outra pessoa que eu estou comparando. My father is taller than my mother. O meu pai é mais alto do que a minha mãe, ok? E aí, vocês devem reparar sempre no finalzinho do adjetivo. Se o adjetivo tiver a terminação em E, o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar outro E e colocar o R? Não, a gente vai acrescentar apenas a letra R. Então, late fica later. Então, aqui, ó, terminava com E já, eu acrescentei apenas a letra R, ok? Se o adjetivo for longo, ou seja, o que é um adjetivo longo? É que tem mais de 2 sílabas. A gente vai acrescentar a palavra more, ok? O que a palavra more significa? More significa mais. Então, a gente tem aqui, ó, this book is more interesting than that one. Este livro é mais interessante do que aquele. Note aqui, lembra que interesting é o adjetivo? Só que interesting é um adjetivo que tem mais de 2 sílabas, ó. Interesting é longo. Então, o que eu faço? Eu acrescento o more na frente do adjetivo. Então, esse more significa mais, ok? This book is more interesting than that one. Este livro é mais interessante que aquele. Another example, outro exemplo. Japanese is more difficult than English. Japonês é mais difícil do que inglês. Quando a gente tem difficult aqui, também é um adjetivo longo. Então, a gente vai acrescentar a palavra more, ok? E aí, lembra que a gente tem que usar o than, né? Than é do que. Então, eu estou usando ele para comparar aqui um livro com o outro e estou usando aqui para comparar a língua japonesa com a língua inglesa. E a última aqui é, number 3, temos alguns adjetivos irregulares. O que são esses adjetivos irregulares? Como diz a palavra, é algo que não segue uma regra. Então, são algumas exceções aqui. Eu trouxe as mais conhecidas para vocês, ok? Então, eu tenho a frase seguinte. This pen is better than that one. This pen is better than that one. Essa caneta é melhor do que aquela. Então, esse better aqui significa melhor. This soda is worse than that one. Este refrigerante é pior do que aquele. Então, a gente vai continuar usando than aqui porque nós estamos fazendo comparações, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para essas exceptions aqui, que são as exceções, né? Então, good, que é bom, fica better, que é melhor, porque ninguém fala mais bom. Bad, que é ruim, fica worse, porque ninguém fala mais ruim, ok? E far, que é longe, fica further, que é mais longe. Então, exceptions, as exceções, good vira better, bad vira worse e far vira further, ok? Let's see more examples. Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui. Outros exemplos de adjetivos longos, ok? Long adjectives. Intelligent, que é inteligente. Comfortable, que é confortável. Famous, que é famoso. Important, que é importante. Popular, que é popular, ok? Agora eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. O que essas palavras aqui, elas têm em comum, fora elas serem também adjetivos? A gente falou já nas aulas anteriores, né, os outros professores já falaram a respeito dos cognatos. Então vamos lembrar, o que é um cognato? Cognato é uma palavra que se parece, ela tem a mesma raiz em 2 idiomas. Então quando a gente olha uma palavra aqui, ó, intelligent, mesmo que a gente nunca tenha visto essa palavra em outro idioma, a gente já tem uma noção do que ela significa. Por quê? Porque ela se parece com a da nossa língua portuguesa também, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, todas as palavras são muito parecidas com a língua portuguesa. E é interessante vocês entenderem a importância dos cognatos para vocês conseguirem fazer uma leitura melhor em inglês. Então, quando você já sabe
achar esses cognatos no texto, vocês conseguem utilizar esse recurso para melhorar a leitura e o entendimento, a interpretação de texto de vocês, ok? Now, we have more examples about short adjectives. Então, aqui a gente tem alguns adjetivos curtos, lembram? Então, curto é quando eu tenho uma ou duas sílabas, ok? Então, eu tenho fast, que é rápido, small, que é pequeno, hot, que é quente, cold, que é frio, and old, que é velho. Todos esses adjetivos são adjetivos curtos. Então, quando eu for fazer o comparativo, eu vou acrescentar o ER. Então, vamos recapitular aqui o que a gente viu até agora. My sister is older than me. Então, a minha irmã old é velho. Quando eu falo older, mais velho. My sister is older than me. Minha irmã é mais velha que eu, ok? He is more popular than me. Ele é mais popular do que eu. Então, aqui a gente vê a diferença, ó. Old é um adjetivo curto, eu acrescento ER. He is more popular than me. Ele é mais popular do que eu. Popular is a long adjective. É um adjetivo longo. Então, a gente vai acrescentar o more. Ok? Now, let's do an exercise. A gente vai fazer um exercício. Ó, observe as frases abaixo e faça as correções necessárias. Então, aqui a gente tem 3 frases e eu coloquei essas frases com alguns erros. O que vocês vão fazer? Vocês vão tentar arrumar esses erros, né? Então, primeiro passo, vocês devem achar o que está errado dentro dessa frase e fazer a modificação conforme a gente aprendeu, tá? Então, ó, a primeira frase. Sophia is more old than me. O que tem de errado? O que precisa ser arrumado nessa frase, ok? B. Tony is more rich than me. Então, aqui vocês vão achar o que é no comparativo que está errado. E a última, my house is expensiver than yours. Então, a minha casa é mais cara do que a sua. O que está errado nessa frase também? Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e tentar achar qual é o erro e fazer a correção, ok? Now, guys, it's time to correct, okay? Let's see. Number 1, Sophia is older than me. Então, lá estava escrito, né? More old. More old não existe, porque old é um adjetivo curto. Então, a gente vai acrescentar o ER, ok? 2, Tony is richer. Porque rich, rico, né? É um adjetivo curto. Então, a gente acrescenta o ER. E a última, number 3, my house is more expensive than yours. A minha casa é mais cara do que a sua. Então, aqui a gente tem expensive, que é um adjetivo longo. Então, o mais em inglês vai ser more. Rich é um adjetivo curto, o mais em inglês vai ser ER. Old é adjetivo curto, o mais em inglês vai ser ER também. Então, fica older, richer, more expensive. Let's see.
Esse exercício aqui está no caderno do aluno de vocês, né, no volume do 8º ano, o segundo caderno, na página 35. Eu retirei aqui, fiz uma adaptação do exercício 6, ok? Activity 6. Ó, look at the pictures. Vamos olhar as figuras. Eu coloquei aqui como é que já fala em inglês isso, nessas palavrinhas. Então, ó, ship é o navio aqui. E spaceship é aqui a nave. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma frase, pelo menos uma, fazendo esse comparativo. Então, vocês vão olhar aqui e falar como que eu posso comparar esse navio, né? Como que eu posso fazer a comparação entre as duas figuras? Então, você poderia falar que um é mais rápido que o outro, né? Então, usem a criatividade de vocês para vocês criarem esse exemplo. Ok? Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Lembra das regras de adjetivos curtos e adjetivos longos, ok? Now, let's see possible answers. A gente vai ver algumas respostas possíveis aqui, tá? Eu coloquei 2 exemplos para vocês. Então, a gente poderia fazer a comparação. This spaceship is faster than the ship. Então, aqui está escrito, ó, spaceship, this spaceship. Então, essa nave é mais rápida do que o navio. This spaceship is more expensive than the ship. Então, esta nave é mais cara do que o navio. Então, aqui a gente tem faster, adjetivo curto, e more expensive, adjetivo longo. Ok, guys, what did you learn today? O que vocês aprenderam hoje? Então, a gente viu um vocabulário sobre emoções e sentimentos. Então, lembra lá, happy, sad, né? Angry, então feliz, triste, bravo. A gente viu o que é um adjetivo e para que nós comparamos. Então vamos lembrar, um adjetivo é aquilo que nós utilizamos para descrever algo ou alguém. Então se eu estou descrevendo alguém, eu estou dando uma qualidade ou um defeito, eu estou falando como aquela pessoa é, a gente vai chamar isso de adjetivo, ok? Lembra que também o adjetivo em português e em inglês ele tem o mesmo uso. Então vocês podem fazer essa comparação aí. A gente viu como fazer comparações em inglês. Então, nós temos que lembrar que todas as vezes que a gente utiliza uma comparação, que a gente faz uma comparação, a gente precisa de pelo menos 2 objetos ou 2 pessoas, ok? E aí, para a gente fazer uma comparação, então, por exemplo, eu tenho um emoji que está feliz e um está triste. Eu quero falar que um está mais feliz do que o outro. Então, eu vou usar a palavra happy, porque é feliz, mas eu quero falar que ele está mais feliz. Então, eu vou usar happier com o ER no final, né? Porque o ER é utilizado para os adjetivos curtos, ok? Quais são essas regras dos adjetivos que foram o que a gente viu? Então, a gente tem adjetivo curto com o ER e adjetivo longo com o more. Então, você pode falar, you are more intelligent than me. Você é mais inteligente do que eu, ok?
A gente viu também qual é a importância dos cognatos na língua inglesa, e aqui eu gostaria de chamar bastante a atenção de vocês a respeito disso. Os cognatos são aquelas palavrinhas que se parecem, né, na língua portuguesa e na língua inglesa. Então, nós podemos utilizar dos cognatos como grandes aliados para a gente tentar entender um texto em língua inglesa. Basicamente, vocês têm duas cartas na manga para vocês entenderem um texto em inglês. Então, não precisa se desesperar achando que vocês não vão conseguir. Muitas vezes a gente cria um bloqueio na nossa mente e a gente não consegue realmente fazer, né? Então, os cognatos, vocês vão utilizar dessa técnica para entender um pouco mais o texto em inglês. Então, procura dentro do texto essas palavras que se parecem com a língua portuguesa e vai tentando fazer a tradução. E também, vocês podem utilizar as palavras que vocês já sabem as traduções em português. E aí, com essas duas técnicas, vocês vão conseguir entender com certeza, pelo menos o conceito, o contexto daquele texto, ok? Então é isso, guys. Então nós terminamos a nossa aula. That's it, ok? See you. I hope you have enjoyed. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, ok? Bye!